Olá, sou Pedro Ortiz, professor da graduação, da pós-graduação da Belas Artes. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre análise crítica da mídia, que é um campo interessante, né? Um campo onde o jornalismo está, sem dúvida, muito presente e outras áreas também do conhecimento nessa leitura e análise crítica da mídia. Preparei uma apresentação para nos guiar aqui e eu já vou compartilhar então aqui com vocês. Bom, para falarmos um pouquinho da análise crítica da mídia, né, nós vamos voltar um pouquinho no tempo também, né, falarmos um pouquinho dos primórdios da mídia. Né? Como eu falei já na aula sobre a evolução histórica do jornalismo, a gente vai, na origem do jornalismo, a gente já começa a ter uma análise crítica sobre essa atividade essencial, né, nas sociedades. O Mercado de Notícias, né, como eu já citei, do Ben Jonson, a peça que foi adaptada pela equipe de Jorge Furtado recentemente, né, o documentário Mercado de Notícias, já traz essa visão crítica, né, essa análise sobre essa imprensa nascente, né, na Inglaterra, no início do século XVII, já através de uma agência de notícias, né, que é tema aí da peça do Ben Jonson, né, que foi um grande dramaturgo contemporâneo do William Shakespeare. Essa peça já traz uma visão crítica, né, de análise crítica da mídia, né? E isso foi ao longo, né, da evolução da imprensa, da mídia, do jornalismo, foi também se aperfeiçoando, né? Os estudos críticos, né, da mídia, né? A leitura crítica dos meios de comunicação, né? Então, o chamado media criticism, né? A gente tem desde a chamada, né, Escola de Frankfurt, a gente tem desde das leituras, né, culturais, né, dos estudos culturais. A gente tem visões críticas, né, várias, né, sobre a mídia, sobre o papel da mídia, sobre a importância da mídia, a mídia na formação da opinião pública, na formação das consciências, né? E fazer uma leitura crítica dos meios de comunicação, ela é muito importante para a cidadania, né? Para a própria evolução da cidadania, né? Para a gente pensar numa ampliação da democracia, né? Dos direitos, né? E um dos direitos fundamentais, que está inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, de 1948, no artigo 19, é justamente o direito à informação e à comunicação, como um dos direitos fundamentais. Então, tendo, né, o exercício pleno desse direito, a gente também tem que exercitar uma visão crítica, né, sobre quais informações a gente recebe diariamente. A própria Constituição Federal Brasileira de 1988, ela traz um capítulo específico, que é o capítulo 5º, que fala da comunicação, da importância da comunicação na sociedade. Então, essa visão, essa leitura crítica, ela vai se manifestar de várias maneiras, né? O campo da educomunicação, por exemplo, é um campo que trabalha muito a leitura crítica da mídia, né? A educomunicação, ela já, né, vem como campo de conhecimento, campo de estudo e pesquisa desde as primeiras décadas do século XX, né? Desde 1920, 1930, e se falava muito em uma expressão inglesa também, que é o media literacy, né? Que seria meio que uma alfabetização midiática, né? Ou seja, as pessoas não só serem consumidoras de informação, de notícia, dessas notícias que vêm ou pelos jornais, ou pelas revistas, ou pelas rádios, ou pela internet, hoje pelas redes sociais cada vez mais, ou pela televisão, mas elas terem uma leitura crítica, ou terem pelo menos a capacidade de ter uma visão crítica, né? Aí a gente vai depois, né, poder discutir toda essa questão das fake news, né, da desinformação, né? As pessoas muitas vezes não exercem esse direito cidadão, né, de buscarem uma informação mais confiável, de maior credibilidade, e acabam só reproduzindo e propagando certas informações que muitas vezes nem informações são, né? Nem notícias são, né? Então, o campo da educomunicação é um campo teórico, né, e prático, né, porque ele propõe estudos, pesquisas, uma intervenção a partir de algumas linhas, né, como a educação para a mídia ou a educação midiática, o uso das mídias no campo da educação, a produção de conteúdos educativos, uma gestão mais democrática das mídias e uma prática epistemológica experimental sobre o conceito todo de educomunicação, né? A reflexão, né, sobre tudo isso, a produção de sentido, a produção de conhecimento a partir disso.
É um campo vasto que está em crescimento, inclusive aqui no Brasil já temos cursos, né, de nível superior sobre educomunicação, aqui mesmo em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Eu sugiro, aí tem um artigo, né, do qual eu sou coautor, né, com um grande amigo e ex-aluno meu, que é sobre a educomunicação, da leitura crítica dos meios de comunicação, a educomunicação no Brasil. A gente faz um panorama histórico da educomunicação e da importância da educação midiática, da leitura da mídia. Tem o professor Ismar de Oliveira Soares, que é um dos papas da educomunicação no Brasil, criador, diretor do Núcleo de Comunicação e Educação da ECA USP, foi um dos criadores do curso de licenciatura em Educomunicação, e ele tem muitos textos, livros, artigos publicados. Aí eu sugiro também, para quem quiser se aprofundar no tema, a leitura de Educomunicação, um campo de mediações, para entendermos, né, a leitura crítica dentro desse campo das mediações. Né? Tem o Jesus Martín Barbeiro, grande teórico espanhol, colombiano, né? Tem um livro clássico dele que é justamente dos meios às mediações, né? Então, assim, tem toda uma linhagem aí de pessoas, né, de vertentes, né, da comunicação que estudam, né, que fazem esse estudo, essa leitura crítica da mídia. Além disso, tem uma série de iniciativas hoje, né, no Brasil e no mundo, de produção de conteúdo midiático voltado para a educação midiática, né? Jovens, adolescentes, crianças, em escolas públicas, escolas particulares, vários projetos de educomunicação, vários projetos de leitura crítica, né, de análise crítica da mídia, né? Alguns exemplos, né? O Vaza Falciani, que é um projeto, né, de combate às fake news, de combate à desinformação, né? Produzido, né, por um grupo de jornalistas, né, que tem então contribuído para esse debate, né, de como enfrentarmos e como superarmos, né, essa onda de desinformação, inclusive, né, crescente aí pelas redes sociais. Tem projetos já de 20 anos, como o da Secretaria Municipal de Educação aqui em São Paulo, né, na área de educomunicação, que tem um departamento voltado para isso, para capacitação de professores, para o trabalho com os alunos. Tem um projeto Imprensa Jovem, que faz a educação, promove a educação midiática, a produção de conteúdos e uma análise crítica, uma reflexão. Tem o Idade Mídia, que é um livro, né, que foi escrito a partir de um projeto, de uma experiência com estudantes de ensino médio, coordenada pelo Alexandre Sayad, né, um grande amigo, jornalista, educador. Depois foi feita a adaptação, né, para uma série de um programa de televisão, a Deus Dará Filmes, a produtora, junto com o Canal Futuro e junto com a Belas Artes, né? Eu tive a honra de coordenar, né, a participação da Belas Artes nesse projeto com alunos, né, e alunas da Belas Artes de vários cursos de comunicação. O programa feito então em parceria com o Canal Futura, disponível aí no Futura Play, que é o Idade Mídia, que é um programa então que traz justamente essa discussão sobre análise crítica da mídia, né? Eu coloquei aqui uma foto, né, do estúdio, né, durante a gravação de uma das gravações do programa. Aqui está o logo, né, do Idade Mídia, que traz então essa discussão toda, essa análise, essa reflexão sobre a questão da educação midiática, da importância da educação midiática, da importância da leitura crítica, de uma análise crítica da mídia, dos meios de comunicação. Isso por toda a sociedade. Agora, é muito importante o trabalho que está sendo feito em escolas, né? E muitos jovens, né, com seus professores ali, que estão refletindo criticamente, produzindo conteúdos midiáticos já com essa visão, né, que não é apenas uma visão de reprodução, né, dos conteúdos, mas de criação e de combate à desinformação e de uma visão crítica dos meios de comunicação. Aqui tem uma bibliografia básica, então, também, né, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, né, livros também que a gente tem à disposição na Biblioteca da Belas Artes. E isso, né, é um início de conversa, né? O tema é bastante vasto, bastante amplo. Então, para quem quiser, né, seguir um pouco mais nesse caminho, tem aí já um bom aporte, aí, uma boa contribuição de leituras. Bom, eu fico por aqui, então. Agradeço muito a vocês, então. Muito obrigado, então.